Um mito urbano, mas a verdade é que, de acordo com os relatos, há um homem a violentar mulheres que trabalham nas ruas em Coimbra. Um caso que Hernani Carvalho decidiu investigar. Júlia, é o que dizes, há um violador à solta em Coimbra, não é um mito urbano, é uma realidade que as mulheres de Coimbra, algumas delas vítimas de este homem, refletem, contam. Umas contaram-no junto das autoridades, outras entendem que não vale a pena, ou entendem que têm vergonha, ou entendem que não têm satisfações a dar às autoridades por outros motivos. A verdade é que há vários grupos de mulheres em Coimbra, na grande zona de Coimbra, vítimas deste violador que anda por lá à solta. Eu pedia que nos mostrassem o quadro seguinte, porque de facto é nesta zona de Coimbra, mas vai até Penela. É uma zona... Tem uma forma de atuar muito própria, já vamos falar com os nossos especialistas convidados, o professor Paulo Sargento, doutor enfermeiro forense Albino Gomes. Cada um na sua área vão-nos explicar algumas coisas, vão-nos ajudar a perceber que este homem tem pontos comuns na sua atuação e, portanto, propunha que víssemos, para já, o enquadramento de toda esta realidade. Anda um violador à solta em Coimbra e as vítimas são prostitutas. O primeiro caso com registro nas autoridades data de 19 de março de 2011. Uma cabo-verdiana de 34 anos foi espancada pelo cliente a meio de uma relação sexual. Amarrada de pés e mãos, foi colocada na mala do carro e levada para uma mata perto de Penela. Aí, o agressor colocou pedaços de tecido dentro de 2 preservativos, improvisando assim um vibrador com o qual violou a vítima. Abandonou-a depois nua e descalça. A 10 de abril do mesmo ano, uma portuguesa de 20 anos terá sido atacada pelo mesmo indivíduo. Foi também amarrada e colocada na bagageira do carro um Rover Bordeaux, em tudo idêntico ao descrito pela vítima anterior. Foi violada com um objeto de madeira para ser depois abandonada nua e descalça numa mata em Penela. Em 2012, outra prostituta portuguesa de 28 anos foi violentada por métodos semelhantes. Tal como as anteriores, propôs um sítio para a relação sexual, mas o cliente recusou, levando-a para um outro local onde a agrediu e violou. O carro seria o mesmo e também a arma de fogo utilizada para intimidar. A 26 de setembro de 2013, uma brasileira de 45 anos terá caído nas mãos do mesmo suspeito. Tudo o resto foi igual ao descrito anteriormente. Mais um pormenor em comum. A vítima foi violada com um objeto depois do cliente ter demonstrado problemas em manter uma ereção. Foi na pista deste suspeito e das mulheres por ele agredidas e violadas que nos embrenhámos na noite de Coimbra. Partimos dos casos conhecidos, tentando descobrir se outras vítimas poderia haver que nunca se tivessem queixado à polícia. Este é o primeiro grande apanhado que temos, mas vamos olhar de novo este apanhado das vítimas que apresentaram queixa, porque há muitas, há várias, daqui a pouco lá iremos, mas uma cabo-verdiana, 34 anos, março de 2011. Outra portuguesa, 20 anos, abril de 2011. Outra de 28 anos, em meados de 2012. Uma outra mulher ainda, em setembro de 2013. Bom dia, Albino Gomes. Bom dia. Não há aqui... sabemos que entre estas mulheres há outras mulheres atacadas, não há aqui qualquer tipo de arrefecimento, já falarei com o professor Paulo Sargento sobre isso. Agora, há, destas mulheres que apresentaram queixa, há, por exemplo, materiais que tenham sido recolhidos deste homem? Sim, destas 4, 3 delas conseguiram recolher vestígios biológicos, têm um perfil DNA. O que acontece é que nos processos não houve cruzamento da informação e, como tal, não se consegue perceber se cruzaram esse perfil nos 3 casos. Há um caso que não foi feita a avaliação pericial, porque a vítima fugiu no hospital. Porquê é que uma vítima foge? Precisamente porque ela percebeu, em primeiro lugar, que foi um bocadinho hostilizada no serviço de urgência. Por outro lado, percebeu que não merecia a pena fazer queixa porque já tinha ouvido o relato de outras vítimas que tinham feito queixa e que ninguém lhes ligou absolutamente nada e, como tal, decidiu abandonar o local.
Como eu disse ainda há pouco, não há arrefecimento conhecido, isto é, não há um abrandar da atividade. Há, entre estes casos, diversos outros casos que no terreno podemos apurar terem ocorrido. O que pergunto é, este é um homem que continua a atacar as mulheres, está em escalada e, pelo que percebemos, está cada vez mais violento. Isto é típico nos violadores. Sim, não, os violadores é típico. Aliás, nós, a contar com outro tipo de casos, assistimos a isto mesmo. Quer dizer, o que muitas vezes acontece é que há quem ataque e depois há um período de arrefecimento grande, até surgir novamente o impulso e um novo ataque e depois um período de arrefecimento não é o caso. Emocional. Aqui parece não ser o caso, até porque, como já dissemos aqui, há há seguramente muito mais mulheres neste intervalo que tenham sido violadas e que não fazem queixa, para além de que disse aqui o nosso enfermeiro Albino, não fazem queixa também porque têm uma crença que as prostitutas, quando fazem queixas relativamente a violadores, são sempre secundarizados os seus testemunhos. Porque isso, como são trabalhadoras de sexo, naturalmente, é como se a sociedade entendesse que isso fosse ossos do ofício. Sim, voltamos aqui ao comportamento do agressor. Como em muitos outros casos, aliás, eu próprio escrevi um livro sobre um violador aqui na zona de Lisboa e ele também tinha esse problema. Este também apresenta incapacidade para ter relações sexuais em determinado tipo de momentos. Isto é, tudo parece que ele precisa de fazer isto para conseguir alguma ereção, já que temos relatos de mulheres que contam que ele não foi capaz de ter ereção. Isto é o quê? Que mecanismo é que é este que ocorre na cabeça dos violadores? Bom, enfim, vamos ver, muitas destas pessoas têm dificuldades, têm parafilias, ao mesmo tempo têm dificuldades de ereção. Não é? E muitas destas pessoas só conseguem excitação com base em estratégias que eles próprios desenvolvem de erotização, e neste caso são estratégias de grande violência. Aliás, a violência não fica por aqui, nos casos, não fica pela forma como ele atua, portanto, introduzindo objetos portanto, nas prostitutas, mas sim também da forma como ele as abandona depois, completamente nuas e descalças. Portanto, há aqui um papel, digamos, de grande agressividade, de grande violência e de grande desprezo para com o sexo feminino. Vamos ver que tipo de homem é este. O suspeito é descrito como tendo entre 35 a 40 anos, com cabelo curto e escuro. Português, de estatura média, tem nariz afiado e olhos pequenos. É magro, mas com mãos grossas. Veste roupa casual e bem arranjada, ainda que uma das vítimas tenha afirmado tê-lo visto com umas calças sujas de tinta ou cal. Bom, com base nestes dados, Paulo Sargento, com base nestes dados, o que é que se pode dizer deste homem? Bom, mora em Coimbra ou não? Provavelmente deve morar na região. Até era interessante nós sabermos com precisão alguns dos movimentos relatados para se poder utilizar uma técnica estatística, como fazem, por exemplo, os arqueólogos, para perceber onde é que pertence um determinado artefacto ou uma determinada civilização no terreno, pode saber com mais precisão, havendo mais dados. De resto, é muito típico, é um homem de estatura média, não ameaçador. Aliás, eu conversava em off com o enfermeiro Albino e os relatos que ele tem, de que seria até uma pessoa com uma abordagem mais meiga, mais simpática. Elas todas escrevem como sendo meiga, atencioso. Exatamente. Isso na abordagem. Em Coimbra. Em Coimbra. Depois, convence-as a ir para um sítio que é o que elas não propõem. Não, elas propõem um determinado local, que é um local habitual de encontros. Sim. Ele diz que nesse sítio não, porque normalmente já foi assaltado várias vezes. E propõe um outro local, que também é um local conhecido pelas prostitutas. Convence-as, portanto, a ir no carro dele. No carro dele. Elas entram dentro do carro, estamos a falar, todas elas escrevem o carro ou como vermelho ou como bordeaux, embora à noite seja um bocadinho difícil distinguir estas cores, outras vezes num carro bege, e também descrevem como sendo um Fiat Punto ou um Mercedes. Paulo, usar sempre os mesmos carros não é um traço, ou uma distração, ou um traço que passa ao lado? Eu não sei se será uma distração, um traço ao lado. Muitas vezes, neste tipo de sujeitos, e a literatura sobre esta matéria refere-nos isto, é quase, digamos, uma maneira perversa de brincar com a polícia. Isto é, de deixar uma pista, vamos pôr isto entre aspas, para ser descoberto. Porque isso também
faz parte de algum tipo de personalidades que vivenciam isto com uma certa emocionalidade. Esta fuga, dar pistas, este jogo de gato e de rato é muito, muito particular em alguns sujeitos com elevada psicopatia, muitos deles também, que são, evidentemente, violadores. Eu diria que muitas vezes são pistas deixadas para trás, nessa vontade de ser apanhado, mas mais naquele gozo, digamos, emocional, daquela grande, vamos pôr entre aspas, adrenalina que o sujeito tem de estar a ser procurado e não estar a ser encontrado e fazer este gato. Mas há aqui um aspecto importante. Nas séries de televisão vemos muitas vezes este tipo de comportamentos que o professor acaba de reproduzir, que é o indivíduo que deixa pistas de propósito para fazer com que a atenção se mantenha sobre ele. Na América, onde você se especializou, saindo das séries de televisão e indo para a realidade, os profilers lidam muitas vezes com este tipo de desafios. Isto é um desafio permanente para os profilers. É um desafio e é importantíssimo a ida ao local. E eu só queria acrescentar um ponto que eu acho que é importante. Este indivíduo atacou estas mulheres em dias de semana. Aquela zona de Coimbra onde ele ataca, em dias de semana, não tem muito movimento. É um movimento que é controlado. Por outro lado, quase todas elas eram toxicodependentes. O que logo aqui há uma situação que ele acaba por utilizar pelo facto de elas, depois muitas delas consumirem. Exato. E aquilo que nós percebemos é que algumas delas tinham alguma dificuldade em relatar a história, precisamente porque depois consumiram pós-violação. Portanto, ele joga com o desprezo que depreende que a sociedade tenha sobre elas. Exatamente. Prostitutas, toxicodependentes. E elas próprias não queriam falar e não queriam denunciar a situação por causa do seu risco de vulnerabilidade pela toxicodependência. Há uma frase aí do Albino Vital que é muito importante ir ao local. É isso que vamos fazer. Vamos ao local. A caçada deste predador começa aqui, na Avenida Fernão Magalhães, uma extensa avenida de Coimbra, onde de dia e de noite dezenas de mulheres ganham a vida na prostituição. Ele aborda-as de forma gentil, convida-as a entrar no carro, mas depois rejeita o local que elas propõem para ter a relação sexual. Quando as mulheres entram na viatura, estão longe de imaginar o que as espera. São 2 ou 3 minutos até este parque de estacionamento onde deveria ser feito o serviço, mas o cliente tem outros planos. É este o local proposto pelas prostitutas. Dizem que aqui é seguro terem relações, dizem que aqui ninguém vai incomodar, mas o agressor, o predador, diz que este não é um bom sítio, diz que tem medo de ser assaltado, diz até às vezes que já foi aqui assaltado e propõe um outro local para ter o encontro para o qual está a pagar. O passo seguinte é escolher um local ermo para subjugar e amarrar as vítimas. De madrugada, há vários sítios possíveis. Depois de rejeitar o local sugerido pelas prostitutas, este descampado, perto do terminal rodoviário, é um dos locais que ele próprio, o agressor, propõe para a consumação do ato sexual. A última vítima que fez queixa à polícia no dia 26 de setembro do ano passado foi trazida para aqui, só que aqui chegada foi amarrada, ameaçada com uma arma de fogo, para depois ser transportada até ao Penal de Penela. A viagem pode ser em estrada nacional ou em autoestrada. Suspeita-se que o violador conheça bem ou até que resida perto do local das agressões. A 20 minutos de distância de Coimbra e ainda antes de chegar a Penela, o agressor encosta o carro num descampado. Esta parece ser a sua zona de conforto, o local onde ele sabe que não vai ser interrompido. É aqui que ataca as vítimas, viola-as, agride-as e depois deixa-as descalças e sem roupa, entregues à sua própria sorte. Júlia, temos, portanto, um indivíduo que desde 2011, pelo menos, ataca mulheres com frequência, independentemente das 4 que aqui temos, porque estas foram as que apresentaram queixa às autoridades, ataca-as da mesma maneira, colhe-as num sítio, convence-as de forma terna a ir para onde ele quer e aí agride-as, viola-as quando consegue ter ereção, nem sempre tem, espeta-lhes objetos pelo corpo, e depois deixa-as nuas, descalças, no meio da floresta, vamos dizer. Este é o comportamento típico deste homem, que continua à solta a amedrontar à noite em Coimbra. O comportamento das mulheres é sempre o mesmo, elas são apanhadas mais ou menos desprevenidas no mesmo sítio, mas já não tão desprevenidas, porque te quero dizer que, quando chegamos a Coimbra, agora, e eu quero dizer-te que a última mulher de que há notícia de ter sido violada por este homem foi em
por alturas do Natal de 2014, ainda assim, apesar de já toda a gente falar na existência deste homem, nem por isso ele deixa de a escolher e de ir conseguindo convencer mulheres que estão ali para ganhar o dinheiro a vender o corpo. Estamos em fevereiro de 2015 e a nossa investigação vai prosseguir. Já voltamos a Hernani Carvalho e aos nossos especialistas. Eu quero lembrar então que a correr hoje esta grande investigação sobre este caso de Coimbra, mas mesmo assim para todo o país mantemos aqui ativo e muito ativo o nosso prémio do dia, que são 1.000 euros, que estão no 760, 300, 600 e que o nosso jackpot está em 31.750. O Jota tem uma convicção profunda que este jackpot está a mais. Tem que ir para casa para casa, uma casa qualquer. Para dele é que não vai com certeza. Eu gostava muito que ela fosse para a minha casa. Não, expliquem-me mal. Para a casa dele, casa do jackpot, que será, se calhar, a sua. 760, 300, 600 e irá então ir para casa desde que marque o número de telefone, não é? E já sabe, o custo da chamada, 60 cêntimos mais IVA. 60 cêntimos mais IVA, não para ir para a minha casa, mas esperemos que vá para a sua casa. Para a casa certa. Para a sua casa. Eu não me importava nada, mas enfim, de facto o nosso jackpot já está ali há muito tempo. Ele tem vindo a crescer ao longo destes meses todos, já está nos 31.750 euros e quando sair, tenho a certeza que vai deixar muito feliz uma família que tenho a certeza também que está a precisar desta pequena ajuda que hoje, a sair o jackpot, vai para a casa de quem for contemplado pelo nosso computador, com 32.750 euros. É uma excelente quantia para se pensar em quando se pega no telefone e marca o 760, 300, 600 e pensa, será que devo ligar? Será que devo investir estes 60 cêntimos mais IVA? Faça-o porque pode ser hoje o seu dia de sorte, o que significa que leva então os 32.750 euros. 1.000 euros são garantidos, mas quem sabe? 760 a 300. Aproveito para lançar aqui um comentário do nosso telespectador que pergunta, é o João Aires, que pergunta, e a polícia está onde? Precisamente, essa é que é a questão. Albino, de certeza que se há queixas apresentadas, a polícia tomou conhecimento. Se a polícia tomou conhecimento, o Ministério Público também. O que é que se passa? Bem, assim, a polícia tomou conhecimento porque 3 delas foram encontradas pela GNR, porque elas depois foram a pé até à IC3 e na IC3 foram encontradas pela GNR que, de imediato, pelo estado em que elas estavam, as levou às unidades hospitalares. E os hospitais ativaram, então, a medicina legal para serem avaliadas. A Judiciária também pegou no caso. A questão é que a Judiciária remeteu o processo numa fase em que, para o Ministério Público de Condeixa, a nova, entretanto, com esta nova reestruturação dos tribunais, peço desculpa, levou o primeiro para o Ministério Público de Penela, com a reestruturação passou para a Condeixa a nova, e temos processos que foram avaliados por 6 procuradores. E há processos que estão parados há 2 anos e que a única coisa que existe no processo é perguntar à Judiciária se há novidades. E a Judiciária, neste momento, não tem novidades. O único processo ao qual não tivemos acesso foi o processo que está no DIAP de Coimbra, que é o de 2013, porque foi dito que estava sob sigilo segredo de justiça e, como tal, que não seria possível. Mas os outros processos têm, do que foi feito, falaram com as prostitutas. Há exames que condizem com o relato que a prostituta fez sobre a agressão, e porque o exame pericial foi condizente, tem os perfis, não cruzaram os perfis, e a Judiciária depois o que fez foi interseções telefónicas e fazer um tráfico de telefones naquelas zonas e aquelas horas onde aconteceu os crimes, mas que não foi conclusivo. É evidente que não é por aí, Paulo. O modus operandi deste homem é sempre o mesmo, quer na zona onde ataca, ou melhor, quer na zona onde colhe, quer na zona para onde as leva, quer depois na zona onde as tortura. Desculpa, exatamente. Eu não tenho outra expressão, na zona onde as tortura. Mas mais, usa sempre os mesmos instrumentos. Arma, para intimidar e obrigar a submeter, e depois fio elétrico para as atar. Bom, na realidade, isso diz-nos 2 coisas fundamentais. Há uma premeditação, ele sabe o que vai fazer, sabe onde vai fazer, o que quer dizer também uma outra coisa, que ele conhece relativamente ou muito bem o terreno. E, portanto, ajuda-nos a perceber que é alguém, provavelmente, ali daquela região. Em segundo lugar, ajuda-nos a perceber também que
E isto diz-nos a experiência própria e diz-nos também a literatura que, quando nós temos aqui 2011, provavelmente ele começou muito antes. Claro. E houve poucos relatos. E foi acelerando a forma, porque justamente não é apanhado. E foi tendo sucesso. Foi tendo sucesso e foi acelerando a forma, digamos, como fazia este tipo de violação. Depois há aqui alguns... Eu não sei se ajuda, há uma informação importante. É que ele, nos primeiros casos de violação, ele apresentava-se como João de Ceira. E Ceira é uma zona ali perto de Condeixa. A terceira vítima que é agredida, ele já não se apresenta como João de Ceira, mas diz que morava para Condeixa. E todas estas informações, se nós olharmos, fica relativamente nós perto. podemos buscar, de facto, estas informações e fazer um tipo de análise que nos dá... E até montar uma quadrícula à volta disto. É a probabilidade. Há aqui mais 2 ou 3 coisas interessantes. E eu estava aqui também em off a falar com o enfermeiro Albino, que é o facto de ele atacar só ao dia de semana. Não atacar, ou pelo menos não há relatos de que o sujeito tenha atacado ao fim de semana. Isto remete-nos para uma vida privada, provavelmente, que o sujeito tem, que está ocupado, Própria, ou tem exatamente. família, ou qualquer coisa no género. Sim, mas há mulheres, Paulo, que não tendo feito queixa às autoridades, foram submetidas às serviços deste homem. Ora vejam. Ok. Quem passou pelas mãos deste homem não o consegue esquecer. Ora, antes de consumar as violações, o agressor traz as vítimas mais ou menos para este local, onde as amarra, as deixa completamente indefesas, impotentes para se defender das agressões de que serão vítimas a seguir. Nós encontramos uma das mulheres que passou por este terror e que nos conta os momentos de agonia por que passou. Ele fala assim muito mansinho, peço-me parte da loiça, mas parte da loiça toda. Depois, ele amarrou-me e eu consegui, pronto, tentámos amarrar e fugir, porque com as pernas consegui-lhe meter assim no pescoço e fazer força e lá consegui fugir e abrir a porta do carro. Ele começou a tentar amarrá-la. O que era aquilo? As mãos. Primeiro pôs-me no pescoço para eu perder a força. Só que eu consegui tirar com as mãos o fio do pescoço e ele depois tentou-me amarrar os braços. Já me tinha uma mão amarrada, só que a outra eu não consegui, porque eu não sei, tive força, tive sorte, se calhar. E a partir daí, provavelmente, ele iria levá-la para um outro sítio. Um sítio onde tentar-me pôr dentro, se calhar, da mala do carro, que é o que ele deve fazer, para me fazer alguma, não é? Até porque já fez isso a outras mulheres aqui, já ouvi falar dessas histórias, não é? Acho que é desde 2011, então, que ele anda a fazer isso. Não chegou a ser levada para o local onde o agressor costuma violar as suas presas com objetos diversos, mas não esquece os pormenores daquela noite. Mas sei que o carro é Bordeaux, é tipo um CES ou o que é aquilo, ou... Não seria um rover? Tipo um rover antigo. Sim, Bordeaux. Sim, ele tinha uma arma de fogo, a minha sombra primeiro com uma arma de fogo para estar quietinha assim. Eu não tive quieta. Se calhar pensei que ele me ia matar mesmo. Tive medo. E a partir desse dia passou a ter mais medo de vir para a rua? Um bocadito, sim. E ele continua a passar aí, só que a polícia não faz nada. Esta mulher não apresentou queixas junto das autoridades e falou-nos de uma colega de profissão atacada pelo mesmo homem que também não o fez. Quantas vítimas ao certo terá feito o violador de Coimbra? É a pergunta para a qual não existe resposta. Os especialistas ensinam que grande parte destes homens têm problemas de capacidade sexual, de ereção e outras coisas. Este homem revela, junto das mulheres que viola, por vezes, ou muitas vezes, impotência. Exige-lhes sexo oral a seguir, como não consegue mais, quando não consegue sequer uma performance minimamente satisfatória, introduz objetos no ânus das mulheres. E esta que lhe vou mostrar é uma amiga de uma das vítimas disso mesmo. Nem mesmo as mulheres que nunca foram agredidas, raptadas ou violadas por este predador vêm para a rua descansadas à noite. Toda a gente tem medo. Ora são as mulheres que se controlam umas às outras, ora são as mulheres que têm um patrono que toma nota das matrículas dos carros para onde elas entram. O pânico está mesmo no ar na noite mais profunda e obscura de Coimbra. Toda a gente tem medo, não é? Porque a gente entra num carro, mas não sabe com quem é que está a lidar. Conhece alguma mulher que já tenha sido vítima deste homem? Já. Uma moça brasileira. O que é que ele lhe fez? Abusou dela, roubou, bateu, deixou-a bem marcada. Pronto, ela fez queixa judiciária e tudo, mas até hoje nada feito. Como é que este homem aparece? Qual é o carro em que ele aparece?
é um carro encarnado, antigo, bem conservado, mas antigo, bem vestido. O coisa dele é que nunca quer ir para o sítio que a gente quer, porque já foi assaltado. Chega ao sítio que ele quer que possa fazer as coisas, deita o banco para trás, ata as mãos e tapa os olhos da pessoa e leva. E ela nunca sabe para onde é que vai. O carro encarnado, descrito por esta mulher, visto na penumbra da noite, pode perfeitamente ser a viatura Bordeaux do suspeito. De resto, o modus operandi é igual. Essa sua colega que foi atacada por este homem, ela continua a vir aqui para a rua, não tem medo de vir aqui para a rua? Continua, mas teve muito tempo sem vir para cá. Que é assim, está o mesmo sistema que eu, ela vem, ela sai e ela tem sempre uma pessoa a quem tira as matrículas. Quando estou eu, sou eu que tiro as matrículas dela e ela tira as minhas. Quando eu não estou, estamos sempre 2 ou 3. É muito raro estarmos só uma. Muito raro. Mas ele, por exemplo, quando fez mal a essa sua amiga, ele terá ameaçado outras mulheres que trabalham aqui. Assim, inclusivamente. Fui eu. Uma delas fui eu que ele disse que a próxima era eu. Ele disse que a próxima havia de ser eu. E que eu havia de ficar mesmo estendida no chão. A maioria das mulheres é agredida. Aliás, na medicina legal há quem tenha já confirmado as agressões sob o ponto de vista ao nível da cabeça, portanto, agressões contundentes na cabeça. Sim. Albino, este homem, nesta descrição levou-a, mas há outras descrições de mulheres que são levadas na mala do carro. Eu quero dizer o seguinte, por vezes, estas descrições remetem-nos quase para o imaginário. Homens que metem objetos no corpo das mulheres, que as metem nas malas do carro. Acontece é que a medicina legal constata isso, não é? Sim, estas mulheres... Portanto, não há aqui nenhum romance. A abordagem pode ter sido feita de outra forma diferente e elas fizeram um romance. De nível de lesões, não. Temos lacerações anais, lacerações vaginais com objetos e temos lesões contundentes no crânio e temos marcas nos pulsos e nos pés de terem estado amarradas com fios elétricos. Das mulheres que apresentaram queixa. Das mulheres que apresentaram queixa. Paulo, esta incapacidade de conseguir uma ereção e depois a substituir por um objeto, que cabeça é esta? Mas é uma cabeça, é muito comum que estes sujeitos sejam consumidores compulsivos de pornografia. Eu julgo que a Polícia Judiciária já estará também nesse caminho, pornografia na internet, e põem ao serviço daquilo que veem depois a sua fantasia. Muitos deles são imaturos sexualmente, por um lado, mas por outro lado têm grandes dificuldades sob o ponto de vista da performance sexual e substituem, de facto, essa performance por outro tipo de objetos. Isso dá-lhes um tipo de excitação sob o ponto de vista mental que é, de facto, o gozo destes sujeitos. Mas é só sob o ponto de vista mental. É preciso perceber que o órgão sexual por excelência é o cérebro, não é o resto. E, portanto, nestes sujeitos é um exemplo em como que a excitação passa, sobretudo, por um conjunto de fantasias que eles exercem, neste caso com grande violência, com grande desprezo, de facto, para aquilo que é a sexualidade das pessoas e a vida das pessoas. Um sujeito que provavelmente é organizado aos fins de semana, não viola, tem o carro muito limpinho, como algumas disseram, mas que também tem algumas características de alguém que, enfim, faz algum trabalho pesado. Eu diria que... Nestas características físicas, sim. Uma das outras hipóteses é que esta cara não seja tão angular, tão larga. Aliás, a avaliar pelas outras características que lemos, é provável que esta cara seja mais afilada. Sim. Sim, provavelmente, como dizia aqui também a enfermeira há pouco, o programa pode estar aqui com alguma distorção, mas estou completamente de acordo com essa descrição, até pelos relatos que sucessivamente vão sendo feitos. Há, de facto, esta questão da organização deste sujeito. Diz-nos a experiência, diz-nos a literatura que muitos destes sujeitos, violadores em série, são também portadores de perturbação obsessiva-compulsiva, o que os faz sujeitos muito meticulosos e organizados. O que nos remete, por exemplo, à limpeza do carro e para a manutenção por do exemplo, carro, e para o modus operandi sempre certinho, sem falhas. Albino, eu tenho mesmo 30 segundos, preciso que me diga o que é que não foi feito que podia ter sido feito, sob o ponto de vista da investigação. Do ponto de vista da investigação, ir ao terreno, fazer o circuito que ele fez e ir ao local onde ele as abandonou e violou. Bela ideia, ir ao terreno. Se calhar íamos para o terreno, Luís Maia, o que é que dizes? Tu estás no terreno, se calhar era a altura própria para nos dizeres... Boa tarde. Onde é que estás?
Boa tarde. Eu estou precisamente num dos sítios onde este violador começa a maniatar as mulheres, acaba por amarrá-las, por agredi-las, por colocá-las depois no banco de trás ou na mala do carro. À noite, este espaço que está aqui à minha esquerda é um descampado, não passa por cá ninguém. Nós passámos cá de noite, de madrugada, não havia cá ninguém. É facílimo estacionar um carro, algures, eventualmente, por debaixo deste viaduto e fazer mal a uma pessoa. Ninguém vai vir em auxílio. Curiosamente, este local também serve depois de saída de Coimbra a caminho da Mata de Penela. É, portanto, um local, vá lá, de passagem, tendo em conta que este homem apanha as mulheres na Avenida Fernão de Magalhães, que é a avenida que fica mesmo aqui ao lado, uma das principais avenidas de Coimbra. Passará depois então por aqui, é um dos locais, não é o único, mas é um dos locais por onde ele tem por hábito, terá por hábito estacionar e agredir as mulheres e deixá-las amarradas para depois na Mata de Penela poder consumar todos os seus instintos violentos. Estamos a falar de mulheres com uma média de idades que rondará os 40 anos, quase todas dependentes de heroína. Elas trabalham na Avenida Fernão de Magalhães, muitas portuguesas, algumas estrangeiras também, e estamos a falar de mulheres, quase todas elas, que têm uma história de violência associada à noite, enfim, à vida que têm aqui nas ruas. Mas de todos os agressores, de entre todos os agressores que nos relataram, e repito, quase todas elas têm episódios em que alguém as ameaçou com uma faca, que as agrediu, que as violou. De todos os agressores cujas histórias elas nos relatam, este homem é aquele que é efetivamente mais temido. É o homem que todas as prostitutas da noite de Coimbra com quem nós falamos efetivamente conhecem, que ainda está à solta, e muitas das mulheres agredidas, não apresentam sequer queixa, porque dizem que sabem que não vão ser levadas a sério. Obrigado, Luís Maia. Um excelente trabalho do Luís Maia. Antes de passarmos a palavra ao Hernani e aos nossos especialistas, deixe-me lembrar que já não tem muito tempo para poder ligar ao 760-300-600 e habilitar-se pelo menos aos 1.000 euros que temos para si como prémio do dia e, quem sabe, juntar o jackpot de 31.750 euros, fazendo então um total de 32.750 euros. Já sabe que é um pequeno investimento de 60 cêntimos, é quanto custa cada chamada para o 760-300-600. Depois vai jogar connosco ao Furo da Sorte, vai tentar juntar, acrescentar aos 1.000 euros os 250 euros, os 500, os 750 euros. Tem essa oportunidade, vai furar ali connosco. E quem sabe se as 4 bolas não caem da mesma cor e junta, nesse caso, 31.750 euros, fazendo então, como disse, o total de 32.750 euros que vão para a sua casa num cartão para que não pague qualquer imposto sobre esse valor. É verdade. E o cartão pode ser utilizado em qualquer lugar, inclusive no estrangeiro, se tiver que ir a algum sítio. Claro. Pode utilizá-lo em qualquer terminal multibanco, dá para pagar quase tudo. Hoje tudo se pode pagar normalmente com o multibanco, digo eu. Mas tanto o valor não é o nosso melhor prémio, mas é um bom prémio. E então, se juntar o jackpot, pode ser realmente muito, muito, muito interessante. São 60 cêntimos mais IVA. Para muitas pessoas é muito, para outras nem tanto, para outras nem pensar nisso. Mas para quem nunca tentou, porque se calhar acha que não acontece, acho que não é bem assim. Muita gente que diz, isto não é para mim. Vai na volta, tentam e acontece. 1 minuto para fechar o passatempo. 1 minuto para fechar o passatempo, portanto é agora ou nunca, 760, 300, 600. E volto a dar a palavra então a Hernani Carvalho. Muito obrigado, para Júlia. prosseguirmos e voltarmos então a esta história realmente assustadora em Coimbra. É verdade, Júlia. Muito obrigado. Queria dizer-te o seguinte. Queria dizer a todos nós, e a nós também. Só há prostitutas se houver quem use os seus serviços. Claro. É verdade que as prostitutas não são muito bem vistas na sociedade, mas convinha que a sociedade de vez em quando se lembrasse que são os exemplares chefes de família que recorrem aos seus serviços. Caso contrário, elas morreriam à fome e deixaria de haver essa profissão. Portanto, se há prostitutas é porque alguém as usa e é porque alguém lhes paga. E, portanto, uma cidadã, tenha ela a profissão que tiver, tem o direito de prestar o seu depoimento. Seja ela consumidora de álcool, de jogo ou de heroína, tem o direito de prestar o seu depoimento. A verdade é que há um homem que agride as mulheres à noite em Coimbra com estas características. O suspeito é descrito como tendo entre 35 a 40 anos, com cabelo curto e escuro. Português, de estatura média, tem nariz afiado e olhos pequenos. É magro, mas com mãos grossas. Veste roupa casual e bem arranjada, ainda que uma das vítimas tenha afirmado tê-lo visto com umas calças sujas de tinta ou cal.
Paulo, uma frase sobre este homem, frase do sobre que já este homem. sabemos. Da Vício. parte que contámos aqui, daquela que vamos continuar a estudar e, portanto, não podemos contar tudo. A priori, públicas virtudes, vícios privados. Eu apostaria, em termos de perfil, num homem que tem uma vida organizada, provavelmente uma vida familiar, que provavelmente tem uma parafilia que o leva a consumir um excesso de pornografia, de onde ele alertava as autoridades. E pode ser portador de uma doença sexual? Provavelmente sim. Provavelmente é portador sim. de uma Provavelmente doença sim. sexual. Albino, provavelmente é portador de uma doença sexual. É possível fazer o rastreio nestas mulheres? É possível, só que elas só podem ser reavaliadas 6 meses depois da viulação. E E isso aquelas quer que não dizer fizerem que- queixa não são reavaliadas. E alguém vai chamar estas mulheres de novo? Duvido. Então o que é que há a fazer? Sob o ponto de vista da investigação forense. Ir para o terreno, cruzar estas histórias que não foram cruzadas. Houve aqui quem entendesse que estas vítimas não eram as mesmas do mesmo agressor, e são do mesmo agressor, ir para o terreno e, assim, mulheres desprotegidas, filhas de um Deus menor. Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Professor. Muito obrigado, aqui fica. Filhas de um Deus menor e, contudo, esse homem que as viola está à solta, mas há quem tenha o seu ADN, há quem tenha mais dados sobre ele e agora espera-se que a investigação faça o resto. Bom dia.